Sejam bem-vindos a um episódio do The Gaixão Podcast. Aqui nós vamos conversar a respeito do processo de treinamento voltado para o Wushu. Eu sou a Ângela e eu estou aqui hoje com o Márcio. Márcio, como você está? Estou bem, tudo tranquilo. Que bom. Hoje nós vamos conversar sobre como readquirir o hábito de treinar, considerando todo o atual cenário que nós estamos vivendo da quarentena, onde a gente está preso em casa, está tudo fechado, é um momento de bastante incertezas e a gente não sabe quando vai voltar ao normal. Acaba que treinar nesse momento é um desafio ainda maior. Né, por conta de todo esse cenário, muitas vezes eu falo por experiência minha que tem dias que eu me sinto desmotivada, me sinto distraída porque eu estou em casa e tem mil coisas para fazer. E isso acaba, querendo ou não, influenciando se eu vou treinar ou não. Eu não sei se o Márcio compartilha esses mesmos sentimentos que às vezes eu tenho e que pode ser que você também esteja passando por isso. Sim, certamente. Não tem sido uma jornada muito estável, né? Sim. Essa adaptação, tipo, ter que redirecionar nossas atividades todas para casa, porque antes a gente tinha, pelo menos eu, né? Tinha uma rotina que envolvia muito ficar fora de casa, tanto relacionado até a estudos quanto treinamento, né? Propriamente dito. Eu não fazia basicamente nada em casa, fora alguns protocolos de recuperação. Mas agora, basicamente, a gente tem que estruturar tudo para ser feito dentro de casa. E, assim, é um ambiente que não necessariamente propicia a gente, dá vontade a gente de querer fazer alguma atividade física, né? Pelo contrário, a gente tem vários gatilhos diferentes aí que nos direcionam para outras atividades, como dormir, assistir televisão, ver filme, jogar videogame, ficar fazendo diversos passeios na cozinha ao longo do dia, comendo bastante, aqueles Verdade. cochilos vespertinos prolongados. Então, assim, acaba sendo difícil. Esses fatores também, eles associados, eles dificultam ainda mais, né? Então, eu acho que a gente acaba acumulando um certo sentimento de culpa, mas eu acho que uma coisa que a gente deveria ter um pouco mais conosco é compaixão mesmo. Entender que essa situação, ela tá dificultosa para a grande maioria das pessoas. Não é exclusivo de um único indivíduo, né? Não é só eu que estou passando por isso, não é só você que está passando por isso, não é só nossos colegas de treino. Acho que basicamente todo mundo é muito difícil encontrar alguém que não teve a vida afetada de alguma maneira. E se a gente não souber reconhecer isso de alguma forma e ter um pouco mais de paciência, acho que fica muito difícil conseguir lidar, né? Verdade. Eu também tenho que lidar muito com a cobrança, porque às vezes eu planejo uma coisa que eu quero fazer, aí eu não faço. E eu fico me autocriticando, me julgando. Por que que você não fez isso? Por que que você não foi treinar naquele horário? E, assim, é difícil, mas saber equilibrar as coisas e até a forma como a gente se sente quando a gente consegue fazer e quando a gente não consegue, né? E Sim. considerando aqueles sentimentos que eu citei no início, de sentir desmotivado, distraído, que não está rendendo, quais tipos de gatilhos que você usa para lidar com isso e conseguir treinar na sua casa? Bom, para mim, eu não gosto muito de depender de motivação, Uhum. particularmente. Eu acho que motivação Por quê? eu acho que é uma coisa muito efêmera, no sentido de, é muito fácil, às vezes, algumas pessoas se sentirem motivados por um instante, mas é difícil preservar aquela motivação por um longo período de tempo. Então, por exemplo, se nesse momento eu assisto um bom filme ou um vídeo motivacional relacionado ao meu desporto, né? Uhum. Eu posso me sentir muito estimulado e inspirado a querer praticar atividade física nesse momento. Porém, as chances de que esse estímulo ele vá durar por um longo período de tempo, que ele vai ser o maior combustível para eu conseguir treinar e me sustentar treinando por vários e vários dias, várias e várias semanas ou meses, que é o quanto essa situação ela já vem se prolongando, né? Uhum. E ainda possivelmente vai se prolongar por mais um bom tempo assim. É difícil acreditar que eu posso tirar combustível suficiente exclusivamente da motivação. Então, eu prefiro pensar que eu vou desenvolver uma rotina onde eu vou conseguir aplicar disciplina. Disciplina e implementar os hábitos e comportamentos que eu desejo a fim de sustentar a minha prática.
Porque várias das coisas que a gente consegue fazer bem feito ao longo do dia, elas não necessariamente dependem de motivação. Muitas delas é simplesmente o hábito que a gente construiu ao longo de um certo tempo, e depois que passa um período, você nem sequer está pensando mais a respeito do que você faz. Você simplesmente é algo intrínseco seu. Você vai lá e consegue fazer. Você vai lá e faz. É como escovar os dentes. É como, talvez, para as pessoas arrumarem a cama logo após acordarem, logo após levantarem. Ou você lavar a sua louça depois de se alimentar. Tipo, não são tarefas, assim, gratificantes naquele instante, mas você está acostumado, você faz. E você não se questiona o tempo todo, não tem uma grande batalha com você constantemente se você vai ou não fazer aquilo. Acho que pessoas que já são acostumadas a assumir responsabilidades desde mais novas, elas têm maior facilidade de implementar isso. Agora, se eu não sou o tipo de pessoa que está acostumado a fazer as coisas assim, depender só de mim mesmo para colocar em prática, né? Aí eu observo maior dificuldade. Então, nesse momento eu prefiro tentar estruturar mais a minha vida de forma a eu depender o mínimo possível de motivação. No sentido de, quanto menos, se eu estiver num dia extremamente pouco motivado, desinspirado, eu ainda tenho que acreditar que eu vou conseguir fazer o meu treino. Porque se eu ficar dependendo de altos estímulos assim muito fortes para me colocar em ação, aí certamente que a minha rotina ela vai ser bem constante assim. Porque os níveis a gente não está motivado todos os dias. E como a gente treina todos os dias, tem dias que a motivação tá zero, mas a gente faz porque tem que fazer. Não tem. Sim, a gente já é isso mesmo. A gente acaba que já estruturou no na nossa rotina, né? Sim. Então, todos os dias eu tenho um compromisso de estar presente num determinado lugar, realizando determinada atividade. Então, só do fato de eu estar chegando até lá, é muito difícil que eu vou ter naquele momento, por mais desmotivado que eu esteja, um estímulo mais forte do que o de treinar. Eu estou no meu ambiente de treino. O que eu faço aqui é exclusivamente treinar. Eu já me trouxe até aqui. Então, possivelmente para me engajar naquela atividade, eu já fiz mais de 50%, que é justamente chegar até aqui. O resto é eu fazer. Aí, com relação à qualidade, isso é debatível, né? Isso a gente pode atribuir que motivação tem um peso importante. Mas para a questão de você adquirir o hábito, aí eu não dependeria dela. E é o que eu acho que talvez muitas pessoas do momento estejam passando por isso. Porque você acorda de manhã e você não se sente particularmente inspirado ou motivado a treinar. E aí você fica esperando aquela fagulha de inspiração crescer dentro de você para você ir lá e fazer. Mas é uma coisa muito difícil, não acontece assim. E se você depender, eu acredito, né, que se você ficar dependendo disso, você vai passar muitos e muitos período longo de tempo assim, sem conseguir se colocar em ação, sem conseguir implementar as coisas que você vê valor nelas. Uma coisa que me ajuda a treinar nos dias que, tipo, não quero treinar. Ou eu tô treinando e o treino tá muito difícil, eu falo, caramba, não é possível que eu vou ter que fazer isso. Eu gosto muito da ideia de pensar no propósito e que é algo maior e também em objetivos a curto prazo, né? Tipo, a gente não sabe se vai ter competições esse ano, mas ano que vem vai ter. E eu gosto de visualizar, por exemplo, a sensação de eu chegando no campeonato e fazendo um bom trabalho, acertando os nandus, fazendo um básico bem feito. Então, eu visualizo a minha sensação de estar nesse momento e eu meio que transformo isso num combustível para o que eu preciso fazer no agora. Então é algo que eu vou buscando, assim, tipo, como é que vai ser o ano que vem? Vai ser assim. Aí eu vou e, de alguma forma, dar um gás para o que eu preciso fazer agora, né? Fazer um treino muito difícil, que não é o meu treino preferido. Sim, perfeito. Você consegue, no caso, arranjar um propósito, né? Alguma Sim, coisa para justificar o porquê que eu devo fazer aquilo, por que eu devo me exatamente. empenhar nos treinos. Porque não é tão óbvio assim como a gente pensa. No caso, quando a gente está mais já habituado com a rotina, você acaba ficando justamente preso nela, o que é uma coisa boa, só que a gente às vezes acaba se esquecendo do propósito do porquê que a gente considerou aquele empreendimento valoroso quando a gente iniciou ele. E aí quando acontece alguma coisa que abala as estruturas e você não tem mais aquele ambiente favorável para você treinar, aí você fica se perguntando, você na realidade acho que as pessoas até esquecem de se perguntar, né? Por que eu fazia aquilo em primeiro lugar? Fica até pairando uma dúvida na cabeça. Então é muito fácil se sentir justamente desestimulado.
Eu acho que para que você consiga implementar alguma mudança, assim, médio, longo prazo, é importante que aquilo faça sentido com você, ressoe particularmente com você. Você tem que ter um porquê de estar fazendo aquilo. Do contrário, você vai implementar e quando as coisas tiverem um revés, novamente, você possivelmente vai abandonar. Uhum. Então, eu considero essa questão de encontrar um propósito ou um porquê que justifique para mim, tem que ser uma coisa pessoal para mim, algo que eu realmente acredite. Do porquê me envolver com aquilo, seja adquirir uma nova rotina de sono, seja adentrar numa dieta ou instaurar uma nova rotina de treinos, eu tenho que confiar que aquilo ali vale a pena. Se eu não justificar isso para mim, se eu não tiver bem pautado na minha cabeça assim, por que que eu estou fazendo aquilo ali, eu não acho que vai ser uma mudança que eu vou conseguir sustentar. E talvez seja importante justamente nesse momento as pessoas passarem por um período de reflexão e ver o que que realmente vale a pena de se continuar fazendo, mesmo quando as circunstâncias, como é o caso agora, não tão tão favoráveis. Eu acho que assim, é como até mesmo em relacionamentos, né? Normalmente você descobre o quanto você gosta da pessoa, os planos que você tem com a pessoa a longo prazo, quando o relacionamento começa a entrar em certas crises. E quando as coisas estão indo tudo muito bem, tá tudo muito bom, né? Mas quando começam a acontecer alguns conflitos que você realmente pensa, será que o quanto vale a pena ainda prosseguir com isso, né? Você começa a ressignificar aquilo num contexto bem mais amplo. E os compromissos que a gente faz com o treino, é, o ideal é que a atividade física ela seja um compromisso de vida, um compromisso a longo prazo. Eu tenho que fazer alguma coisa que seja sustentável. Talvez eu vou ter uma carreira atlética por agora que vai durar um certo espaço de tempo, e tudo bem, mas esse espaço de tempo também tem que ser justificável. Eu tenho que saber, ó, eu estou investindo um período da minha vida, um tempo da minha vida para com isso, e esse empreendimento ele tem que valer a pena para mim. Então, o porquê, ele é uma coisa muito individual. Não tem como você arranjar o porquê de você fazer alguma coisa nos outros ou fora de você. É muito particular. Não é nenhuma causa. Assim, a causa você pode encontrar em coisas que valem a pena na vida, assim, fora. Mas o Uhum. porquê é seu. O porquê que Exatamente. você treina é seu. Eu não posso falar, Ângela, treine porque é importante para mim. Isso não é o suficiente para ser também importante para você, né? Sim. Então, você mesmo, qual o porquê que você consegue encontrar nesse momento para continuar ativa, treinando assim com regularidade? Hum, de todos os males da quarentena, você mencionou uma coisa que eu acho que é muita verdade, que é um período que proporcionou para a gente muitas reflexões. E foi nesse período de quarentena que eu reavaliei aquilo que eu já tinha imaginado assim para minha vida, mas foi exatamente nesse momento que eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu quero ir ao mais longe que for possível. E, e se for preciso treinar em casa, eu vou treinar. Se for preciso treinar no cantinho do meu quarto, eu vou treinar. Acho que a sensação, o pensamento de saber que, independente das circunstâncias, independente da situação, eu estou fazendo o meu melhor. Se eu só tenho um espaço para fazer um mapu, eu vou fazer o melhor mapu. E isso vai alimentando o meu desejo de querer chegar cada vez mais longe. E, tipo, de chegar no Pan-Americano muito bem, de chegar no Mundial muito bem, de chegar numa Copa de Wushu muito bem. E, assim, eu não poupo para sonhar. Eu gosto bastante e acredito nisso. E essa é a minha maior motivação. É... Muito boa pergunta. Isso é o seu propósito, né? O porquê Exatamente. que você treina, que é muito bom porque acaba funcionando como um combustível também, né? Que te motiva. Eu particularmente, com os meus propósitos, eu não consigo evocar tanta motivação assim quando eu penso neles. É até engraçado porque às vezes são umas coisas assim que eu realmente me identifico, mas que não necessariamente me deixam assim empolgado. Por exemplo, eu treino muito porque eu gosto de associar a minha identidade a uma pessoa ativa e que se esforça todos os dias. Esse é um dos Uhum. principais motivos pelos quais eu treino e treino da maneira que eu treino. Não é uma coisa que verdadeiramente eu fico, nossa, eu sou uma pessoa muito esforçada e isso me deixa com vontade de me esforçar mais. Eu não tenho esse efeito em mim, né? Mas o propósito é importante. E sem ele eu acredito que eu não estaria fazendo as coisas. Mesmo que eu estivesse arranjando várias coisas assim por fora, seja uma música bacana às vezes no momento, seja tá treinando com um amigo, alguma coisa assim, que pudesse estar me motivando, eu acredito que todos esses seriam apenas paliativos.
Acho que realmente é uma questão de você, a princípio, encontrar um propósito que justifique você fazer aquilo que você está fazendo, aquilo que você quer fazer, né? E depois que você encontra, aí você pode começar a endereçar algumas estratégias de como resolver isso. Como então, agora que eu tenho um propósito, que eu consigo tornar a minha rotina mais prática, eu consigo implementar aquilo que eu estou realmente querendo fazer nesse momento, né? Porque ter o propósito, embora seja o primeiro passo, não é o suficiente. Ele é muito legal porque o seu propósito te motiva. Quando você Sim. pensa no propósito que você está fazendo, você se sente assim. Mas também com outras pessoas pode não acontecer, como é o meu caso. Meu propósito não me inspira a treinar assim de imediato. Então, eu tenho que implementar algumas estratégias para contribuir com isso. E uma das coisas que, para mim, funciona muito bem é eu fazer o design do meu ambiente. Então, aqui na minha casa, eu tenho um espacinho que a única coisa que eu faço nele é treinar. Então, toda vez que eu apareço nele, que eu calço minha sapatilha, que eu coloco o tatame, que é todo um ritual, um pré-ritual, né? Antes de iniciar. E eu deixo tudo pronto ali. Quando eu piso ali dentro, a minha cabeça pode estar cheia de coisas. Mas cada vez mais, no momento em que eu piso ali dentro, é como se eu estivesse indo para o meu espaço de treino. De repente, eu estou programado para treinar. E as preocupações ou os pensamentos em outras coisas, eles diminuem bastante. E isso é uma das estratégias que, ao longo dos anos, eu vi vendo que é mais eficiente. Quanto mais, assim, você conseguir configurar a sua cabeça para, com um determinado estímulo, só pensar em treino, ou querer colocar em prática, né, Uhum. alguma coisa, eu acho que mais eficiente fica. E essa é justamente a questão, porque em casa a gente não está habituado a fazer nada disso. E como que agora a gente tem que passar o nosso tempo aqui, nosso maior parte do tempo aqui, e os treinos eles precisam, por obrigação, né, serem realizados nesse ambiente, então acaba a gente não tendo muita escolha, né? A gente tem que fazer alguma coisa a respeito. A gente tem que implementar essas estratégias. E de ambiente, assim, é uma das coisas que mais faz diferença para mim, porque eu não confundo. Quando eu vou para lá, eu não fico pensando em outras coisas. Realmente ajuda a colocar o meu foco naquele ambiente, naquele momento. E aí eu penso apenas na tarefa que eu tenho para fazer. Aí, por exemplo, se você não treina no seu quarto, porque você treina no seu quarto, você só treina nesse ambiente. Você separou aquele cantinho para você fazer todos os seus treinos. É isso? É, isso. No meu quarto, assim, já tem várias atividades que eu realizo aqui ao longo da semana nele, né? Então, se eu tô aqui tentando treinar nesse momento, fora as dificuldades de espaço, né? Mas mesmo que fosse uma coisa que o espaço não impedisse, acaba que eu fico recebendo muito estímulo para ficar, talvez, mexendo no computador, pensando em algum livro, mexendo no celular, alguma coisa assim. Então, não é uma coisa que eu me sinto totalmente imergido na experiência. Então, é uma outra coisa que, quando a gente está falando assim com relação à qualidade, que eu acho que é importante, que é quando você quer fazer alguma coisa que realmente é importante para você, é ideal também que você tente fazer ela assim, o mais bem feito que você consegue. E nesse contexto, assim, a minha mente ela divaga muito quando eu estou sozinho no meu quarto, com vários outros estímulos me chamando a atenção. Quando eu estou lá no outro cantinho, assim, não, é mais tranquilo. Eu consigo realmente não tenho nada mais me cutucando assim, me chamando para prestar atenção. Então eu consigo direcionar a maior parte da minha atenção para o meu treino, o máximo que eu consigo ali para o meu treino. E aí é com relação a cumprir a minha missão do dia. O que eu me programei para fazer? Ter as coisas programadas também para mim funciona muito assim. Treinar de forma espontânea em que eu vou treinar o que me dá na telha hoje. Não não é uma coisa assim que tá como treinar não é a coisa mais natural de todas no momento. Eu estou tentando fazer uma coisa bem mais certinha para implementar ela assim com o mínimo de esforço mental necessário. É uma questão assim, eu sei o que eu tenho para fazer, eu chego lá e faço. Tá ótimo. Até chegar ao ponto em que isso daí tá muito habitual, que eu me sinto estranho quando eu não faço. Esse que, na realidade, é o ponto-chave onde você começa a ver se isso está incorporando num hábito novamente. É quando é mais normal para você fazer do que não fazer. E na maioria dos casos, quando a gente começa assim, a gente deixa de fazer um dia, já fica, o nosso corpo inteiro já quer transformar disso voltar para o hábito antigo, né, que é o estado de não fazer. Então, eu prefiro ficar me envolvendo com a experiência de estar praticando todos os dias, mesmo que não com
talvez o máximo de qualidade que eu poderia, mas até chegar o momento em que, não, o normal para mim é fazer isso. Quanto mais eu tiver um ambiente certinho, quanto mais eu tiver um horário certinho para fazer isso, quanto, assim, a minha rotina estiver toda configurada para viver aquela vida, aí eu sei que eu tô chegando num ponto legal. Aí eu começo a pensar em fazer mais algumas mexidas ali dentro. Mas uma coisa interessante é tentar não tornar muito complicado no começo. Só faz. Começa assim, faz. Não tenta complicar demais. Uhum. Quando eu comecei a treinar aqui em casa, eu ficava pensando em todas as coisas que eu deveria fazer, tipo, quando a gente tá lá no templo e tá começando um treino, às vezes é 25 minutos só fazendo mobilidade. E assim, você tá realmente com uma rotina assim que é bem complexa. E aqui a gente às vezes nem dispõe do material necessário e não só de você pensar, não estou com disposição para ficar 30 minutos só fazendo mobilidade. Já que eu não vou fazer então essa mobilidade, então eu nem vou treinar, porque não compensa. Só Sim. que se a gente aprender a começar de baixo, realmente mais focado em implementar o hábito do que fazer dele um extremo sucesso logo de cara, a gente consegue colocar ele em prática muito mais fácil. Então, quando eu comecei a treinar aqui de novo o Wushu em casa, eu estava vendo que eu estava com muita dificuldade de treinar o Wushu, treinar a parte física. Então, eu tentei deixar as coisas o mais simples e diretas possível. Eu vou chegar e eu vou treinar um Zuhan 5 vezes. Esse é o meu treino. Eu não preciso alongar antes, não preciso me aquecer, eu só vou chegar lá e treinar. E eu vou ver como é que eu me sinto. E eu fiz isso por uns dias. E agora se tornou normal. E Uhum. depois que isso se torna normal, agora eu posso pensar em como melhorar um pouco mais daquilo, como implementar algumas estratégias assim para deixar a minha prática cada vez mais rica, né? Sim. Mas se eu não tenho o hábito, não adianta nada. Não adianta eu bolar um treino de 1h30 com todos os detalhes possíveis, assim, e implementar por 2 dias e depois ficar tão fadigado que eu não passo 10 dias sem fazer. Então, quanto mais fácil assim de implementar, eu acho que melhor. Uhum. E complementando o que você está falando, porque, por exemplo, a pessoa ela não está treinando nada, aí de repente ela planeja na cabeça dela que amanhã, tipo, ela planeja um treino, sei lá, de 1h30, 2 horas. Só que isso é muito para quem não está fazendo nada. Aí ela pode fazer no primeiro dia, mas no segundo dia ela já não faz. E isso já desmotiva ela, e aí ela volta ao hábito de, por exemplo, não treinar mais. Então, essa questão que você falou de começar pequenininho, tipo, por exemplo, eu não tô treinando nada. Coloca para você, sei lá, treinar 15 minutos. Mantém esses 15 minutos semanalmente. A longo prazo, isso vai trazer mais resultados do que, por exemplo, a gente querer treinar 1h30 logo de cara. E, Sim, perfeito. e eu vi que, assim, funciona e tem um resultado positivo comigo, é que eu gosto de anotar as coisas. Porque quando eu tanto anotar quanto eu compartilhar com um amigo, um colega o que eu quero fazer, porque aí eu sinto na obrigação que eu preciso fazer aquilo. E então, por exemplo, tem uma coisa que eu tô tentando mudar, que é acordar mais cedo. E tava conversando com a amiga e como é que eu faço, como é que eu faço. Aí, enfim, eu falei para ela que ia acordar amanhã 5 horas. E agora eu tô na obrigação de acordar 5 horas, porque eu falei para ela que eu ia acordar 5 horas. Então, digamos assim, uma estratégia para voltar a treinar é você falar isso com um amigo ou criar, assim, pegar os amigos mais próximos que você treina, né, que você conhece e fala o que você vai fazer. Porque isso gera a responsabilidade em você de fazer aquilo que você falou, né? Senão é uma palavra vazia, né? Como assim? Sim, é uma das estratégias que eu considero também uma das mais eficientes, né? Porque, na realidade, o compromisso de fazer, você faz com uma pessoa, assim, alguma coisa que você ainda não está tão engajado, mas você assume o compromisso, você tem um estímulo aversivo. Porque se você não fizer, você vai se sentir mal. Não é nem que se você fizer, você vai se sentir bem. Eu acho que o medo de se sentir mal por não fazer e, tipo, reforçar uma ideia em cima de você que você não quer que as pessoas tenham, nem mesmo você quer ter aquilo de você, eu acho que gera aquele senso de responsabilidade de você bom, já que eu já me comprometi com essa pessoa de fazer isso, eu vou fazer. E não é uma coisa verdadeiramente ruim. Porque se você vai ver depois o que realmente valeu a pena, o que você gostaria de ter feito no passado, você não vai refletir, foi muito ruim treinar com essa sensação de obrigação. Eu não acho que essa sensação de obrigação ela prejudica muito seu treino. Eu acho que seria uma coisa pior se você chegasse depois e pensasse, poxa, eu não treinei um período que eu poderia ter treinado. Eu sei que eu poderia ter feito alguma coisa que teria me colocado para fazer o que eu gostaria de ter feito. E se você
assim, não tem nenhuma estratégia assim, em mente, não quer implementar nada, fica com receio de colocar alguma coisa assim, que acha que vai dar uma sensação meio estranha, você não faz e no final das contas é o pior que você poderia ter feito. Aí, uma coisa que eu li num livro assim, foi muito importante para mim para adquirir novos hábitos com coisas que eu não estava totalmente engajado no passado. Foi um livro chamado Slide Edge, de um cara chamado Jeff Olson. E ele colocou algumas coisas muito assim. Alguns hábitos, alguns comportamentos que têm particularmente nenhum efeito visível para hoje, para amanhã, para daqui a uma semana, daqui a um mês, o efeito composto deles ao longo do tempo, ele traz notórias mudanças na nossa qualidade de vida, em qualquer área que a gente escolha. Então, por exemplo, eu decido hoje, bom, eu não tenho um espaço grande na minha casa para eu fazer um treino completo de espada. Aí, beleza, então não treino espada. Aí eu não treino nada de espada. E, consequentemente, eu não melhoro em nada nesse período todo. Mas se eu colocasse assim, bom, eu só disponho de espaço para fazer alguns giros. E eu vou colocar assim, todos os dias eu vou fazer 10 giros. Você fala, 10 giros não é muita coisa. A gente faz em 10, 15 segundos de treino, né? Uhum. Mas esses 10 giros hoje, se eu mantiver o hábito por 10 dias seguidos, são 100 giros. Se eu fizer isso o mês inteiro, são 300 giros. Se eu chegasse hoje para você e falasse, Ângelo, acho que você pode treinar 300 giros hoje. Você acha que você ia considerar um baita de um treino, né? Foi bastante Sim. coisa, acho que vai ser um treino que vai valer a pena. Só que, às vezes, a gente não tem consistência suficiente para manter isso ao longo do tempo. Então, esses 300 giros no dia não adianta muita coisa se eles não se sustentarem, né? Porém, 10 giros é o que você consegue fazer. E se você fizer esses 10 giros todos os dias ao longo de um mês, você conseguiu acumular 300 giros. São 300 giros a mais que você tem, que você fez, que você não teria feito de outra forma. Se você ficasse pensando exclusivamente, eu queria estar fazendo um treino completo, numa área muito espaçosa, com o meu professor me olhando o tempo todo. Então, nada fora isso vale a pena. E eu acho que isso não é verdade. Eu acho que a gente é acostumado a sonhar e quando a gente pensa assim em sonhos, a gente sempre é instruído a mirar alto, né? Uhum. E quanto mais alto eu sonhar, mais alto eu mirar, maior vai ser a minha possibilidade de um grande sucesso. Porém, é importante saber mirar baixo também. Às vezes, colocar o sarrafo justamente numa zona em que você sabe que você consegue passar. Porque às vezes é isso que você precisa para adquirir o hábito de começar a fazer aquilo. Não é ficar pensando em como as coisas poderiam ser, e já que elas não podem ser, não vale a pena existir nada no lugar. Eu acho que é um pensamento muito ruim de se lidar nesse momento. Acho que a gente realmente pode encaixar implementar muitas coisas assim que vão ter valor para a gente, que podem ser muito pequenas, que aparentemente não vão ter uma grande diferença hoje ou amanhã, mas quem sabe daqui a mais 3 meses, sabe sei lá quanto tempo vai demorar, até a gente sair dessa situação de quarentena para poder regressar ao nosso espaço de treino e começar a praticar novamente. Quem sabe o tanto de coisa que a gente pode ter acumulado nesse período, que vão ser boas para a gente, que a gente não teria acumulado se a gente ficar exclusivamente pensando em coisas grandes o tempo todo. Então é como aquela pessoa que quer fazer dieta e pensa todo dia que nessa semana eu vou perder 4 quilos. E ela não perde 4 quilos. E ela desanima e ela nunca implementa isso direito. Mas se ela pensar, eu vou perder 200 gramas, e talvez na semana que vem mais 200, e talvez na outra mais 100, e talvez na outra só não ganhar peso, e talvez na próxima comer bem o suficiente para perder mais 50 gramas, ao longo do tempo, isso tem muito mais efeito na vida dela do que essa montanha russa que a gente está acostumado a viver, né? Sim. Então, resumindo, eu peguei as estratégias de quem não está treinando para voltar a treinar. Que vocês podem aplicar e ver se funciona para vocês. A primeira, definir um local certo na sua casa onde você pode fazer aquilo, porque quando você olha para aquele lugar, você vai falar, eu tenho que treinar. Um horário também, um horário ajuda, porque no meu caso, se eu não defino horário, eu vou procrastinando durante todo o dia. Eu falo, vou treinar 10 horas. Aí dá 10 horas, eu falo, meio-dia. Aí 3 horas da tarde. Aí quando dá 10 horas da noite, eu vi que eu não treinei ainda, porque eu deixei em aberto. Então, acho que definir um local, definir um horário. E até mesmo a questão da roupa, né, Márcio? Porque a gente vê que, como a gente está em casa, às vezes a gente passa o dia inteiro de pijama. E treinar de pijama Sim. não, não, É. eu não sei a palavra que usar, mas acho que Sim. também a É. roupa de treino pode dar um estímulo também a mais.
sim. E o Tem mais... um ditado que o pessoal falava, né? Que é, se você quer acordar para começar a correr no dia seguinte, acordar cedo para correr no dia seguinte, durma de tênis. Então, o quanto mais fácil você conseguir tornar isso para você, melhor. E não tem muito a ver com o desambiente, acho que é várias estratégias que você pode implementar, associado com aquilo que você comentou sobre... Eu vou comentar com alguém a respeito do meu desejo para treinar e vou pedir para aquela pessoa me manter em xeque. Ela vai ter sempre, ó, você treinou, você não treinou hoje. Você treinou, você não treinou hoje. O trabalho dela é simplesmente esse. Não precisa nem ser alguém relacionado ao meu esporte. É legal se for, mas não necessariamente precisa ser. Precisa ser apenas uma pessoa que você não queira desapontar. E você, ó, Uhum, vou me comprometer de fazer isso e me mantenha ativo, me mantenha cobrando assim, porque é uma coisa importante para mim, vai ser uma coisa importante para mim a longo prazo, e eu quero ter o máximo de estímulos assim que me propiciem a implementar o que eu realmente quero. uhum. E é uma coisa que a gente faz, né? A gente, nós somos 5 e a gente tem um grupo. E todos os dias a gente se compromete a postar os nossos resultados dos nossos treinos, enviar vídeo. E isso gera é, um sentimento de que eu preciso fazer aquilo e eu preciso fazer da melhor forma. Porque se eu vou lá, faço meu treino e posto o resultado, eu também estou incentivando meu colega a fazer do mesmo jeito. E assim vai um incentivando o outro. Então, essa ideia de compartilhar os seus resultados, o que você está planejando fazer, é uma boa estratégia. E a gente. Sim, porque elas todas se somam, né, no final. Sim. Se você tem dias que o lugar está lavando, mas eu sei que a minha equipe está treinando, então ainda Uhum, assim é mais um estímulo para treinar. Às vezes eu não consigo treinar no horário que eu tinha para treinar, mas eu ainda tenho várias outras coisas assim que me conduzem a realizar a atividade. Fica estranho para mim não fazer depois de um tempo. exatamente. E é isso que a gente realmente quer fazer. A gente quer deixar fazer parte da gente, se tornar uma coisa natural, não uma coisa que a gente tem que estar brigando. Se você todos os dias, você tem que se obrigar a treinar, tem alguma coisa errada com isso. Ou você não está colocando estratégias assim que te ajudam, ou você está dependendo demais de motivação, ou você não tem um propósito bem estabelecido para você. Alguma dessas coisas assim vai estar errada e é muito importante justamente reavaliar tudo. Sim. Então é isso. Eu acho que a nossa conversa deu vários insights para quem tá parado, mas não sabe se volta, eu vou voltar amanhã. A ideia é começar agora. 10 minutinhos ali, treina um zurrão básico e começa. O primeiro passo é começar e depois só vai indo. Tem mais alguma coisa para complementar, Márcio? Não, acho que a gente conversou, eu acho que é o suficiente para dar talvez algumas ferramentas para as pessoas que tiverem perdidas nesse sentido poderem Uhum. implementar alguma estratégia assim de treino eficiente, pensar no propósito, ver algumas estratégias e Uhum. colocar em prática o mais rápido possível. Acho que é Sim. importante também essa questão de tentar fazer o mais rápido, colocar em prática o mais rápido que você conseguir. Porque se a gente fica colocando para depois, significa que é uma coisa essencial, né? Então, na sua cabeça, você já está postergando aquilo, significa que não é uma coisa verdadeiramente importante para você. É uma coisa que você vai ativar no seu cérebro. Se você ficar postergando demais algumas coisas que você diz que são importantes, é uma incongruência. Você não tem como você considerar uma coisa importante se você poderia estar fazendo agora e não está. Uhum. Então, é importante, assim que você definir o seu propósito, tentar encontrar estratégias eficientes para o que eu consigo fazer daqui a 5 minutos que vai durar apenas 5 minutos. Pelo menos eu fiz. A princípio, o mais importante é fazer. Você consegue melhorar qualquer tipo de treino, qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de coisa assim. Eu costumo falar o seguinte: eu consigo trabalhar com todos os tipos de atletas. Eu consigo trabalhar com os índices, com os desmotivados. Eu consigo trabalhar com os que são duros, os que são fracos, os que não são rápidos, são mais lentos, com todo tipo de problema. Eu só não consigo melhorar o atleta que não vai treinar. Esse é o que eu realmente não consigo trabalhar. Então, você consegue melhorar muita coisa na sua vida, só não consegue melhorar aquilo que você não faz, porque não existe. Então, comece a fazer, comece a
tornar isso um hábito e depois pense como pode tornar melhor. É isso aí. Então é isso. Esse foi mais um episódio do The Gaixão Podcast. E até a próxima. Obrigada, Márcio. Até a próxima.